aí, né? Aparentemente, né? Aquele lance de lava-toga lá em relação aos caras do STF, eu tô por fora. É, lava-toga, mas, cara, detalhe, o pessoal queria abrir algumas investigações e ventilar nomes de ministros do STF, alguma coisa assim. Mas eu confesso que eu não tenho profundidade. Por que é tão difícil? Recentemente, nós vimos o Ministério Público querendo notificar o Luciano Hang por usar a bandeira do Brasil. Muito se fala de que realmente há a necessidade de haver algum tipo de check and balances ali, né? Esse accountability do Ministério Público que hoje não existe. E algumas pessoas criticam muito com relação ao abuso de autoridade, né? Que você foi contra. Você poderia explicar para nós o porquê, qual o motivo? Olha, na verdade, eu tava aguardando os versos do presidente, né, para poder me posicionar oficialmente sobre isso. Qualquer profissão, em qualquer esfera, tem os bons e os maus profissionais. Se há excesso por parte de alguém, se há abuso por parte de alguém de autoridade, seja ele quem for, é óbvio que isso tem que ter algum freio. Tanto é que o presidente Bolsonaro não vetou integralmente esse projeto de lei. E o meu voto vai seguir exatamente, Alan, aquilo que o presidente determinou que fosse vetado. Voto para que os vetos que o presidente fez sejam mantidos. Aí não tenho... E até importante essa pergunta, já entrando na questão da CPI da Lava Toga, eu repito aqui, não tenho rabo preso com ninguém, não devo favor para ninguém. O que aconteceu no Supremo, por decisão do Toffoli, ele nada mais fez do que cumprir a lei, então não me fez favor nenhum. Ele obedeceu à Constituição, não estou devendo nada. Agora, eu tenho a clara percepção que uma CPI com essa pauta, além de ser uma coisa questionável, você começar a entrar no mérito das decisões de cada ministro, é uma coisa que se discute, eu não tenho a menor dúvida que isso toca fogo no país. Todo mundo sabe como começa e ninguém sabe como termina uma CPI. E mais, você vai colocar um poder legislativo em confronto com o poder judiciário, é óbvio, né, que haverá um conflito épico e logo no momento que tudo que a gente não precisa é uma guerra institucional. Olha a instabilidade política. A quem interessa uma instabilidade política nesse momento? Não é possível que as pessoas não enxerguem. A gente tem que ter equilíbrio. Agora seria muito ruim uma CPI como essa. É só por isso que eu não assinei. E para deixar bem claro, é isso que eu falo para todos os senadores que vêm pedir minha opinião e perguntar por que é que eu não assinei. Acho. A questão da CPI da Lava Toga está ainda numa controvérsia se é o caminho correto para se seguir agora ou não. Eu acho o seguinte, não, ela pode ser uma hora o caminho correto, porém não agora, por uma simples razão. O governo está quebrado, o Brasil está quebrado financeiramente e o Bolsonaro está com dificuldades. O Bolsonaro não, o Brasil está com dificuldades, o Bolsonaro está à frente deste barco tentando tocar a situação e tem uma coisa que ninguém está conseguindo ver agora, que é a reforma da Previdência está parada na mão do Davi Alcolumbre. Nós temos de fazer uma única coisa agora, pressionar com todos os meios possíveis e de todas as maneiras que nós conseguirmos a aprovação da reforma da Previdência. Se ela for colocada em votação, ela será aprovada e o governo poderá então começar a deslanchar e não ter de tomar outras medidas. Parlamentares do PSL se unem para evitar a criação da CPI da Lava Toga. De Brasília, repórter Luciana Verdolim. O partido do presidente Jair Bolsonaro, o PSL, atua nos bastidores para tentar esvaziar a CPI da Lava Toga. O filho do presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, não assinou o requerimento e trabalha juntamente com o presidente do partido dele, o deputado Luciano Bivar, para evitar que a CPI avance. A avaliação é que uma investigação das ações do judiciário tem o poder de se transformar numa crise entre os poderes. Ontem, a senadora Maria do Carmo do DEM comunicou que pretende retirar a assinatura do requerimento. O senador Major Olímpio, do PSL,
partido do presidente Bolsonaro garante que não vai retirar a assinatura, uma vez que considera que o objetivo não é atacar o poder judiciário, e sim depurar os tribunais superiores, principalmente o Supremo Tribunal Federal. Ainda de acordo com ele, hoje temos governadores, prefeitos e ex-presidente da República presos e processados, além de deputados e senadores presos e condenados. Mas, se não enfrentarmos a metástase cancerígena da corrupção, que acabou se alastrando pelo judiciário também, tudo pode ser jogado fora. A Lava Jato pode ser só história sem culpados ou punidos. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, esteve ontem aqui no Palácio do Planalto com o presidente em exercício, Hamilton Mourão. Ele negou que esteja tentando trabalhar para evitar a chamada CPI da toga. Segundo Alcolumbre, a área jurídica do Senado já teria deixado muito claro que a comissão seria inconstitucional. Se há um impedimento constitucional em que uma comissão parlamentar de inquérito não pode investigar a decisão judicial do Poder Judiciário, como que eu vou passar por cima disso? Ainda de acordo com Davi Alcolumbre, não seria um momento também de se tentar burlar as regras. Ao ser perguntado sobre a situação da indicação do deputado Eduardo Bolsonaro para ser embaixador nos Estados Unidos, Alcolumbre explicou que o deputado tem conversado com vários senadores, mas que ainda não há previsão da formalização da indicação. De Brasília, Luciana Verdolim. Vamos lá. Naquele momento eu... Ligaram pro seu gabinete? Ligaram para mim. Para você? Ligaram pra Quem? mim. Vamos lá. E naquele momento eu não abri. Eu abri isso depois do ataque que eu recebi após o debate, o debate da Band. E aqui eu conto, então, com mais detalhes. Mas lembro que eu, Selma, juíza Selma e Major Olímpio, do mesmo partido, do Flávio. Uma foi caçada. Nós três, um e outro faleceu. Muita saudade, Major Olímpio, da minha amiga Selma. Nós assinamos a CPI. E nós recebemos uma ligação na mesma noite, eu, Selma e Olímpio. Ligou para ela, ligou para mim, ligou para o Olímpio, depois a Selma ligou para o Olímpio e avisou, falou, olha, eu acabei de ser pressionada aos berros pelo Flávio. E eu fui também pressionada aos berros para que eu retirasse imediatamente a minha assinatura, imediatamente, da CPI, porque eu ia ferrar com ele, para não usar outros termos. Até então você integrava a base do governo? Até agora há pouco eu integrava a base do governo porque eu voto. Sempre votei com o governo. Eu não deixei de integrar. Eu fui vice-líder do governo no Congresso, Sim, mas com a minha liberdade. Meu jeito Soraya de ser. Aquilo que vai contra os meus princípios eu não voto e eles já... Aí o Flávio liga, o que ele fala? Ligou e gritou, falou que eu queria ferrar com ele assinando a CPI da Lava Toga. A CPI não é contra você. Não é contra você. Mas aos berros, literalmente, dizendo que aquilo era pontual contra ele. Eu falei, não tem nada contra você, pelo contrário, não tem nada. O que tem por trás disso, dessa investigação? Eu não sabia que... Eu não sabia que... Eu não vi no requerimento de abertura da CPI nada voltado a você, que eu conseguisse vislumbrar. Vocês vão acabar com esse país, não vai passar reforma da Previdência por causa dessa CPI. Eu falei, o que uma coisa tem a ver com a outra? E aí eu e Selma tivemos um encontro com o presidente. Vocês pediram? Eu falei assim, olha, não quero dizer exatamente que eu estou pedindo para vocês tirarem a assinatura. O Flávio pediu, literalmente. E o presidente disse, mas a gente sempre sabe como uma CPI termina e como ela pode... A gente não sabe como ela acaba. Como começa, mas não sabe como acaba. Sabia, então, um ditado popular aí que não sei, enfim. Não entendo, mas enfim. E eu não retirei a minha assinatura, como está até hoje lá. Não retirei. E eu não vou trair os meus princípios, de forma nenhuma. De forma nenhuma. E nisso houve uma discussão muito ferrenha entre... Eu não sei se na minha ligação e na da Selma o presidente estava ouvindo no Viva Voz, mas na do Olímpio ele estava. Quando o Flávio falou com o Olímpio,
Você não gravou, o presidente entrou. Eu não gravei. Não, eu não gravei de jeito nenhum. Eu não sei se eles gravaram, mas o presidente entrou na conversa. Olímpio, hoje não pode falar, mas a Selma se recorda desses detalhes, enfim. Mas vamos deixar a nossa amiga lá também, né? Mas enfim. É um problema que aquilo ali já colocou um pé atrás para mim. Então, boa parte aí das pessoas que atuam no Supremo Tribunal Federal, no Congresso e até uma parte aí dos generais do Exército já entendeu que Jair Bolsonaro precisa desse discurso plebiscitário, desse discurso do nós contra eles, quase todos nós. Porque o eles que Jair Bolsonaro coloca tem um monte de gente ali com a qual ele sai no sábado à noite para comer pizza, dar abraço, como o Dias Toffoli, que ele toma cafezinho, como o Gilmar Mendes, mas agora o ataque é focado no Barroso e no Moraes. Mas isso já dá uma impressão para as massas de manobra bolsonaristas, aqueles que não acompanham em minúcias, com todas as suas nuances, o noticiário político, de que Jair Bolsonaro é da patota de fora do sistema, que está atacando o sistema em nome das nossas liberdades e tal, tudo isso que é insuflado pelos seus marqueteiros, pelos seus propagandistas que estão aí falando no microfone, inclusive alguns microfones tradicionais, que lamentavelmente estão servindo aí para a bajulação e para o pano, para o governo, desinformando as pessoas. Então aqui a gente traz todos os fatos. Jair Bolsonaro sabotou a CPI da Lava Toga. A gente precisa lembrar isso porque é inevitável. A família toda, Jair Bolsonaro, junto com Flávio Bolsonaro, o maior interessado diretamente, porque Flávio Bolsonaro é denunciado pelo MP do Rio por peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Dias Toffoli pegou ali um pedido da defesa do Flávio Bolsonaro no recesso do judiciário, quando ele era presidente do STF e podia tomar uma decisão monocrática. Suspendeu durante 4 meses a investigação sobre o Flávio. Na verdade, ele paralisou todas as investigações do país, baseadas em dados do COAF, como era o caso do Flávio, Centro de Controle de Atividades Financeiras, aquele que dá o relatório sobre movimentações bancárias atípicas, onde apareceu o Fabrício Queiroz, e suspendeu todas as investigações do país baseadas em dados da Receita, inclusive as apurações sobre a própria esposa do Toffoli e do Gilmar, que entraram ali
no alvo, na mira, no radar da Receita Federal, e essas apurações, inclusive, depois foram suspensas por iniciativa dos próprios ministros dentro do inquérito das fake news. O relator Alexandre de Moraes usou o inquérito para suspender. Então, naquele momento, Flávio Bolsonaro ligou para os senadores do PSL, e tinha ali Major Olímpio, que depois veio a morrer, lamentavelmente, por Covid-19, teve a Soraya Tronic, teve a então juíza Selma Arruda. Todos receberam ligações agressivas de Flávio Bolsonaro, e o Major Olímpio me relatou numa entrevista que eu até compartilhei de novo no Twitter nos últimos dias, como tudo aconteceu. Como elas, suas colegas, ligaram para ele para reclamar que o Flávio Bolsonaro estava fazendo pressão pela retirada de assinaturas do requerimento de criação da CPI da Lava Toga. E como o Flávio Bolsonaro ligou para o Major Olímpio em seguida, e o Major Olímpio botou o banco e falou assim: comigo não vai falar desse jeito não. E aí Jair Bolsonaro pegou o telefone, começou a falar impropérios, como relatou o Major Olímpio, e dizendo, esses são palavrões, etc. E eu mostrei para eles que não era assim que ia falar comigo, não. E ele, inclusive, falou assim, pro Flávio, quer se comportar como bandido, vai ter a resposta devida. Tudo relatado, tá tudo documentado aí em vídeos, gravações, entrevistas. Selma Arruda também deu entrevista para mim naquela ocasião, falando da própria frase do Flávio Bolsonaro: vocês querem me F, aquele verbo, né, que muitas vezes se substitui por ferrar, para não falar uma coisa mais agressiva. Então era assim, a instalação da CPI da Lava Toga levaria o Flávio Bolsonaro a se ferrar, porque ela alvejaria o Dias Toffoli, que poderia ajudar a família Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Era assim que eles viam, e Flávio Bolsonaro falava na época, em público: a quem interessa a tensão entre os poderes nesse momento? Era assim, com esse pano, tudo em nome da harmonia entre os poderes. Essa agora que Jair Bolsonaro, como perdeu todos os outros discursos de campanha, não quer mais saber dela, porque ele precisa de alguma coisa, pelo menos pontual ali, para parecer que ele combate o sistema, combate o establishment, a velha política, tudo isso que aí está. Está lá no Congresso, aliado ao Centrão, é a velha política por excelência, no pior sentido, claro. 5 investigações sobre o Ciro Nogueira, 2 condenações contra o Arthur Lira. Hoje Jair Bolsonaro estava com o Ciro Nogueira na Operação Formosa, lá vendo disparo de tiro de canhão, que ele quer colar a imagem das Forças Armadas nele para lhe dar credibilidade com as pessoas ingênuas. Então, o que está acontecendo agora é essa tentativa de um novo nós contra eles. E os governadores, que são tão atacados, chamados de ditadores pelo presidente, porque tomam iniciativas de restringir certos horários de funcionamento dos estabelecimentos durante a pandemia, como se fez no restante do mundo civilizado, inclusive por governos à direita, como o do Boris Johnson no Reino Unido, como o do Benjamin Netanyahu em Israel. Esses governadores estão atacados pelo bolsonarismo, estão aí defendendo, de certa forma, a instituição Supremo Tribunal Federal contra essas iniciativas mais beligerantes por parte do presidente. O impeachment, ele é até um caminho legal, ao contrário do golpe militar, da intervenção militar, que são tão aventados pelo bolsonarismo como um todo. Hoje há a notícia de que Bolsonaro compartilhou uma mensagem aí falando em contragolpe, que eles sempre narram de uma maneira que uma eventual intervenção militar soe como uma reação a um golpe alheio anterior, certo? Uma reação que seria legítima. E aí eles tentam acusar os outros de um monte de coisa para justificar essa reação. E ele está convocando as pessoas à rua com essa ideia de que, olha, as Forças Armadas estão do nosso lado e tal. Então ele quer fazer o uso político das Forças Armadas, pelo menos para aparecer, para intimidar, para evitar que ele seja alvo de um impeachment em razão de todo o resto que está sendo cometido em termos de ação e omissão por esse governo. Por isso que Jair Bolsonaro tem essas iniciativas. É claro que ele não fez nada para evitar que os seus aliados mais beligerantes fizessem esse tipo de postagem com ameaça, com crime contra um. Pelo contrário, Jair Bolsonaro sempre insuflou os reacionários aloprados a se comportarem como tais. E isso resultou na prisão do Roberto Jefferson. Já comentamos aqui nos últimos dias as nuances aí a respeito desse caso.
Mas Roberto Jefferson virou um expoente do reacionarismo aloprado, querendo chamar atenção, querendo ser eleito e tal, não tem mais base. Foi condenado no mensalão do PT e agora virou o mártir da liberdade bolsonarista de aloprar. Então, os governadores estão se portando aí contra o presidente da República e nas redes sociais, o Eduardo Bolsonaro, que fez campanha nas próprias redes contra a CPI da Lava Toga, está lá dizendo: o Senado tem agora a chance de pôr um fim às prisões autoritárias, arbitrárias, etc. Aí o pessoal está lá, o pessoal que é mais ligado, reagindo ao Eduardo Bolsonaro: não, vocês tiveram a chance. A chance era a CPI da Lava Toga. E vocês sabotaram a CPI da Lava Toga para ficar impune por causa de rachadinha, por causa de peculato em gabinete apontado pelo Ministério Público Fluminense. Agora quer falar que depende do Senado? Vocês imaginam, olha só a repercussão que a CPI da pandemia está tendo. O Ciro Nogueira, que foi posto pelo Bolsonaro como ministro da Casa Civil, ele está lá nos bastidores, tem notícia hoje a respeito disso, tentando convencer o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, a minimizar os danos causados pela CPI da pandemia à popularidade do presidente. Vocês imaginem uma CPI da Lava Toga, com depoimento de ministro do STF, transmitido ao vivo pela TV, com agendamento de depoimento de quem apontou reforma de casa, por exemplo, do Dias Toffoli em delação, que acabou engavetada. Imagina o Léo Pinheiro depondo numa comissão parlamentar de inquérito, a repercussão que isso ia... Gente como ele. Tudo isso, que poderia durar meses, como está durando a CPI da pandemia, com todo o poder que uma CPI tem para apurar, para convocar, mesmo que alguns depoentes vão ao Supremo Tribunal Federal para ficar em silêncio, etc. Imagina a repercussão e as ferramentas que seriam disponibilizadas para investigar ministros como Dias Toffoli, que foi apontado inclusive pelo Marcelo Odebrecht em depoimento, como alguém que era acionado por um intermediário ali da Odebrecht, na época em que era advogado-geral da União. Houve várias frentes aí, capa de revista sobremesada. Tudo isso foi abafado pela família Bolsonaro, que agora só reage contra o Alexandre de Moraes, porque ele é relator do inquérito aberto pelo Toffoli. Então eles, em vez de fazer a investigação legítima sobre aquele que abriu o inquérito, não, eles atacam o relator, porque aquele que abriu o inquérito é aliado na frente ampla pela impunidade. A Toffoli está lá dando votos favoráveis aos petistas e o Bolsonaro percebeu que podia contar com ele para dar voto favorável também, em caso de investigação. Então essa é a hipocrisia, esse é o duplo padrão. Jair Bolsonaro escolheu Augusto Aras, que defendeu esse inquérito. Escolheu André Mendonça, ex-subalterno do Toffoli na AGU e organizador de um livro em homenagem aos 10 anos do Toffoli no STF, escolheu como advogado-geral da União e agora como ministro do STF, o segundo, depois do Cássio Nunes Marques, escolhido pela turma do Centrão também. O André Mendonça, assim como Augusto Aras, eles legitimaram o inquérito das fake news, do qual agora o Roberto Jefferson é alvo. Então olha só como eles reagem tarde e de uma maneira, de fato, retórica contra as instituições, porque os senadores já estão reagindo aí contra essas iniciativas, tende a não prosperar de fato esses pedidos de impeachment, mas servem para mobilizar as massas de manobra, para fazer parecer que há uma luta pela liberdade. E aí eles colocam lá aqueles poemas, né? Primeiro vieram e levaram fulano, depois vieram, levaram Beltrano, aí depois levaram você, que ficou calado aí esse tempo todo. Tudo conversa fiada, porque as pessoas decentes, honestas, trabalhadoras, não estão lá pegando em arma para ameaçar ministro em vídeo de rede social. Não estão lá pregando AI-5, não estão lá dizendo que não vai ter eleição se não tiver a aprovação do projeto que elas querem. Quer dizer, se os demais membros envolvidos no processo constitucional democrático não quiserem fazer aquilo que elas querem. Então ninguém está fazendo isso. As pessoas que não estão fazendo isso, elas não vão ser alvo de uma prisão preventiva. Quem está sendo são as pessoas que estão fazendo isso. Claro que há elementos discutíveis a respeito dessa prisão e, claro, do inquérito. Mas a existência de vícios no inquérito não impede a necessidade de responsabilização e punição por postagens eventualmente criminosas. É bom deixar claro. Então,
essas pessoas não precisam ficar preocupadas com essa propaganda, esse marketing que tenta colocar tudo no mesmo balaio, como é feito pelo bolsonarismo. Para mim, é tudo uma estratégia eleitoral e, claro, vai ser usada aí como fonte de intimidação por parte dessa família para que ela permaneça no poder, para que ninguém tome uma medida mais drástica contra ela, ou pelo menos tenha medo de tomar. Mas na hora que eles precisam, eles botam o rabinho entre as pernas e fazem tudo que um ministro do Supremo que pode ajudá-los na justiça quer que eles façam. Foi assim com o Toffoli.